Olá, mais uma vez! Tudo bem, crianças? Hoje de manhã, vocês lembram que nós aprendemos que Deus é bondoso? Eu estou aguardando o versículo Salmo 118, 1a. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. E com isso, nós vimos como Deus foi bondoso com Elias, dando a ele um companheiro que seria o seu sucessor chamado Eliseu. Mas, enquanto isso, o que será que estava acontecendo lá no reino de Israel com o rei Acabe, que agora estava em Samaria? Vamos aprender mais um pouquinho. Pegue a sua Bíblia e abra lá na continuação do nosso texto. Primeiro livro dos Reis, capítulo 20. Vamos começar o capítulo 20, que fala o que estava acontecendo com Acabe enquanto Elias estava lá chamando Eliseu para ser o seu sucessor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 34. Aconteceu bastante coisa e eu vou contar para vocês como Deus agiu com Acabe. Antes disso, eu quero que vocês entendam o que significa esta palavrinha aqui, este atributo de Deus. Deus é longânimo. Palavra nova. Já ouviram falar dessa palavra? Vamos ler? Deus é longânimo. Olha aqui, longânimo. Esta palavra aparece em muitas traduções da Bíblia e ela significa que Deus demora, é tardio, ele demora, é lento para se irar e para punir quem merece. E vocês sabem que Acabe merecia um castigo, não é? Ele estava fazendo muita coisa errada e sendo muito desobediente, mas Deus foi longânimo com ele. Por quê? Acabe estava lá na cidade de Samaria, que era a capital lá do reino de Israel. E era uma cidade, digna de um reino, da capital de um reino, muito grande, muito bonita, a cidade de Samaria. E lá estava o rei Acabe. Mas aconteceu o seguinte, aí no versículo 1 do capítulo 20, você vai ver um nome diferente, que é Ben-Hadad. Ben-Hadad era um outro rei, de um reino vizinho ao reino de Israel. E este rei era um grande rei. Grande porque ele era muito poderoso, tinha exércitos enormes e muitos outros reis eram aliados, amigos dele. Então, quando ele saía para a guerra, esses reis e os exércitos deles iam junto. E vocês não sabem o que aconteceu. Ben-Hadad marchou até Samaria com o seu grande exército e cercou a cidade. Isso significa que ele estava querendo dominar ali a cidade de Samaria e o reino de Israel. E sabem o que ele falou? Mandou uma mensagem para o rei Acabe, dizendo assim: a sua prata e o seu ouro são meus. As suas mulheres e os melhores filhos que vocês terão também são meus. O que será que Acabe fez quando ele ouviu isso? Sabem o que ele fez, crianças? Ele falou, tá bom, tudo bem, eu sou teu e tudo que eu tenho também é teu. Que covarde esse Acabe, né? Bom, mas não contente, o rei da Síria, que chamava como? Ben-Hadad, lembram-se? Falou assim, eu disse que eu ia querer a prata e o ouro, as mulheres e os filhos, mas na verdade vai ser assim. Eu vou mandar os meus servos entrarem aí na sua cidade, em Samaria, amanhã, nesta hora, e eles vão entrar e vão olhar e vão pegar tudo o que eles quiserem. Aí, Acabe não gostou do que ouviu. Entrar aqui na cidade, entrar na minha casa? Quando ia mexer com o povo, tudo bem, mas aí entrar na casa dele, ele não gostou muito não. E aí ele disse assim para os anciãos, vejam como este rei é mau. Ele disse que queria a nossa prata, o nosso ouro, as nossas mulheres e os meus filhos, e eu não neguei, disse que daria tudo para ele. Mas agora, ele disse que vai entrar aqui na cidade, mandar os seus servos entrarem e saquearem, roubarem tudo o que quiserem, tudo de bom que nós temos.
Então os anciãos disseram assim: não dê ouvido para ele, não aceite isso não. Então Acabe mandou uma mensagem para Ben-Hadad falando isso aí. Falando assim: a primeira coisa que você me pediu, eu aceito, mas agora entrar aqui, não. E Ben-Hadad, que estava com os outros reis lá na sua tenda, bebendo e fazendo festa e se embriagando com coisas que não agradam a Deus, ficou muito bravo e falou assim: amanhã a cidade de Samaria vai virar pó e nós vamos pegar este pó com as nossas mãos. O que ele queria dizer? Que ele ia destruir Samaria. E então Acabe respondeu: não cante vitória antes da hora, hein? E quando Ben-Hadad recebeu essa mensagem, ele olhou para os reis e falou assim: vamos nos preparar para atacar. E agora, o que será que ia acontecer, crianças? Será que Deus ia deixar aquele exército entrar em Samaria e acabar com o reino de Israel? Acabe estava sendo um rei muito mau e um servo não estava servindo a Deus, na verdade, estava sendo um homem muito desobediente e rebelde. Mas, como eu disse para vocês, estamos aprendendo que Deus é longânimo. Ele demora para punir, demora para se irar. E ele foi longânimo naquela situação com o rei Acabe e os israelitas. Ele mandou um profeta, que não era Elias nem Eliseu, falar assim para o rei Acabe. Está lá no versículo 14, preste atenção. No versículo 13. Eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse assim: assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão? Pois hoje entregarei nas tuas mãos, e saberás que eu sou o Senhor. Olhem só, o profeta estava dando uma mensagem de quem? Lembrem-se, os profetas falam o que Deus quer, as palavras do Senhor. E aí, ele disse que ia entregar nas mãos de Acabe toda aquela multidão, todo aquele exército. Mas Acabe falou assim: mas como? Por meio dos moços soldados dos líderes das cidades. Então, Acabe mandou chamar os moços, os jovens rapazes das províncias de Israel e mandou contá-los. E eis que deram 232 soldados. Eram poucos soldados perto do grande exército do rei Ben-Hadad. Mas Deus havia prometido, não é? Por meio do profeta, que entregaria o exército de Ben-Hadad nas mãos de Acabe, ou seja, que eles iam ganhar aquela batalha. E foi assim que aconteceu. Aqueles soldados de Israel saíram de Samaria e quando Ben-Hadad foi avisado que eles estavam chegando, ele disse assim: se eles vierem para guerrear ou para fazer paz, tragam-nos vivos até mim. E então aquele exército de Ben-Hadad foi encontrar os soldados de Israel e eles foram lutando e vencendo e matando cada um dos soldados que vinha. E um a um eles mataram muitos soldados do exército de Ben-Hadad, acreditam? Então Ben-Hadad pegou o seu cavalo e junto com seus cavaleiros fugiu dali e foi se esconder do exército de Israel. Vejam só como Deus foi longânimo com Acabe. Aquele profeta que não era Elias nem Eliseu, disse assim, olhem lá, no versículo 22. Então o profeta se chegou ao rei de Israel e lhe disse: vai, sê forte, considera e vê o que hás de fazer, porque daqui a 1 ano subirá o rei da Síria contra ti. Quem era o rei da Síria? Ben-Hadad, que tinha acabado de fugir. Mas Deus, através do seu profeta, disse para Acabe se preparar e deu mais 1 ano, bastante tempo, para Acabe se preparar para outra batalha. Então, Deus foi muito longânimo. Ele é longânimo até hoje. E ele deu várias chances para Acabe reconhecer
que Deus era o Senhor, que Deus tinha dado a vitória para ele sobre aquele rei terrível que era o rei da Síria, Ben-Hadad. O que será que aconteceu depois disso, crianças? Será que Acabe se arrependeu ou não? Essa história vai até o versículo 34, mas na semana que vem eu continuo contando para vocês. Enquanto isso, leiam em casa com os pais para verem o que mais aconteceu depois de todo esse tempo, tá bom? O versículo desta aula, que também vai ser o da aula seguinte, é esse aqui, ó. Tem algumas palavrinhas que vocês vão aprender, além de longânimo. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Olhem quantas coisas esse versículo nos ensina sobre Deus. Ele é misericordioso, ele vê o pecado, o erro e o pecado das pessoas, mas às vezes ele tem misericórdia e não dá a punição naquela hora. Ele é compassivo, ele sente também conosco quando estamos tristes ou alegres. Ele se compadece de nós, olha para nós e vê a nossa fraqueza e a nossa tristeza. E longânimo é o que eu ensinei para vocês hoje. Ele demora, ele é lento para nos punir, mesmo que nós mereçamos. E benigno, assaz é muito, tá? Essa palavrinha aqui, assaz, é muito benigno, que significa bondoso, amoroso, como nós aprendemos na aula passada, ok? Então, esse versículo é muito legal. Memorizem ele para o resto da vida de vocês. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Esse é o nosso Deus, crianças. E o versículo está em Salmo 103, versículo 8. Na aula que vem, vamos continuar essa história, tá bom? Tchau, tchau.